Eu entrei em 2007, eu peguei a junção do Santander, que tinha recém-incorporado o Banespa. Então eu entrei numa agência que ainda tinha um pouco do espírito do Banespa, que demorou acho que 5 anos para ter essa adequação, né? Foi a junção mais demorada que a gente já teve no setor financeiro. Então deu para perceber bem como era diferente um banco público, né, com seus funcionários, e um banco privado que não tinha na verdade, como objetivo o bom funcionamento para os funcionários, e sim para a lucratividade e para a expansão do seu trabalho no país. Então, seria importante retroceder um pouco na minha juventude. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade de Minas Gerais com 8.000 habitantes, e desde que eu me concebo como cidadã, que foi na adolescência, eu sempre me vi dentro de um movimento organizado, desde como estudante, desde como um ativista cultural da minha cidade. Na minha cidade não tem nenhuma banca de jornal, mas a gente tinha, por intercâmbio com pessoas que vinham para os grandes centros, acesso às informações. Então, era muito importante para mim. Com 13 anos eu ajudei a fundar um partido, apesar de não votar na minha cidade, um partido de esquerda, tendo uma cultura totalmente reacionária, como ainda é vigente no interior do país. Nós temos uma origem política colonialista, então sempre foi um ato de muita resistência você provocar qualquer mudança estrutural em cidades pequenas. Ainda hoje é assim. Então, desde a adolescência, eu já participava de movimentos sociais e organizações políticas. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar por toda a organização de esquerda. E a primeira que eu entrei já com 18 anos foi o MST. Fiquei durante 5 anos como coordenador estadual do MST em Minas Gerais, tendo em mente que, e ainda considero que a pauta reforma agrária é muito importante para o país. Me casei, tive filhos dentro dessa luta, tenho uma filha especial, também sou PCD, tenho perda parcial auditiva, e durante muito tempo o mercado de trabalho dificultava para os PCDs terem acesso a bons postos de trabalho. E a partir de uma lei, em 2007, se não me engano, teve esse avanço para que os PCDs tivessem cotas em empresas com mais de 200 funcionários. E assim que eu vim para São Paulo, eu tive essa possibilidade de pleitear essa vaga. Talvez se eu fosse uma deficiente, a minha perda é parcial auditiva, eu sou oralizada. Talvez se eu não fosse oralizada, jamais conseguisse esse trabalho no banco, porque eu não teria um gestor com libras. Então, fica muito difícil ainda para o PCD ter essa incorporação de uma maneira plena, né? Ainda hoje é um grande desafio para todos os PCDs. Enfim, a partir daí, eu entrei no banco, exerci algumas atividades comercial e administrativa. Conheci alguns dirigentes que visitavam a agência, e a partir de então eu fiquei visitando assembleias, convidando, conversava quando eles faziam as visitas na agência. Então me apaixonei para a ideia de ser dirigente sindical. Não estava longe de toda a luta que eu fazia anteriormente. Acho que de toda a minha formação política, eu sempre visualizei a luta sindical, principalmente nos grandes centros, com um certo romantismo. Eu via os sindicatos do ABC, dos bancários, dos químicos, com uma visão romântica de luta. Assim que eu entrei, eu já peguei, de uma certa forma, uma transformação no mundo de trabalho. Era a introdução da tecnologia, era a diminuição de agências, diminuição de quadros, pessoas sendo precarizadas, funcionários que preferiam ficar alienados à luta, à compreensão do que realmente é o seu papel na luta de classes do país.
Então foram havendo no meio dessa formação e introdução à luta sindical também muitas frustrações, o que promoveu uma necessidade de readequação, né? Tanto naquilo que eu romantizei por achar que sempre estaríamos com estrutura para lutar, e não é assim que funciona, né? Isso está dado nos dias atuais. Nós precisamos estar vigilantes a todo momento. E para mim, o grande marco dessa frustração foi no impeachment do governo da presidenta Dilma, e estávamos no sindicato e havia uma penumbra de que poderíamos ter o sindicato fechado, de que poderíamos ter perseguição. Nós tínhamos policiais vigiando aquilo que a gente tinha abertamente... Tínhamos debates abertos no auditório e passamos a ficar vigilantes com relação aos temas. Então, esse receio de que a gente não teria mais condição de avançar foi algo que frustrou muito, e logo em seguida veio a pandemia. Juntando as duas coisas, gerou um sentimento de impotência grande na maioria dos trabalhadores, os organizados e os desorganizados. Então eu penso que o grande marco para quem conseguiu entrar no movimento organizado foi ver essa deteriorização do universo do trabalho e pensar que temos aí um futuro incerto, porque não sabemos até que ponto vão valorizar as mentes e as mãos das pessoas. Então caminhamos para um mundo hostil, né, à necessidade das pessoas, e cabe ao movimento organizado abrir os olhos para isso.